Olá, aqui é Marcileia Silva. Esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre habilidade de ouvir. Quando foi a última vez que você realmente parou para dar atenção às pessoas, para dar atenção e ouvir o que elas tinham a dizer? É importante que você, para ser um bom ouvinte, para trabalhar essa habilidade de saber ouvir, você faça muito mais do que só se ater aos fatos. Porque às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, a gente só se atém aos fatos que elas estão discorrendo ali pra gente, né? Que elas estão relatando pra gente, principalmente no trabalho. Mas é importante que você comece a ouvir não só essas palavras, não só os fatos que ela está te descrevendo, mas também sentir, né? O que aquela pessoa, como é que está o sentimento daquela pessoa, os gestos dela, os gestos dizem muito. A linguagem não verbal diz muito, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa está franzindo a testa. Significa que ela não está entendendo, que ela não está gostando do que você está falando. A pessoa do outro lado, ela te dá sinais da comunicação que você está tendo com ela. Se você está ouvindo bem ou não, se você está se comunicando de forma adequada. As intenções que essa pessoa tem, você consegue sentir isso numa conversa. E muitas vezes a gente só conversa, mas não observa esses outros sinais. Então, para que você possa melhorar a sua habilidade de ouvir, tem algumas dicas que eu posso te dar aqui e que realmente vão te ajudar. A primeira dica é você dedicar tempo às pessoas. Se você é líder, se você tem uma equipe ou se você trabalha, né, tem um ambiente de trabalho que trabalha com muitas pessoas, é importante você dar atenção para as pessoas que estão próximas de você, que se comunicam com você. O que é dar atenção? É ouvir, é parar para ouvir. Porque já viu quando a gente está conversando com a pessoa e você está aqui olhando para o computador, trabalhando e a pessoa está falando aqui do seu lado? Às vezes você não está nem ouvindo o que ela está dizendo, você está ficando aham. E às vezes ela sai e vai e fala, caramba, o que ela disse mesmo? Né? Às vezes você até fala, posso fazer tal coisa? Pode. Você não sabe nem o que é. Peraí, o que eu disse mesmo? Né? O que eu concordei mesmo? Às vezes a gente ouve muito pouco as pessoas, né? A gente escuta, mas a gente efetivamente não assimila aquilo. Então, dedique mais tempo às pessoas. A segunda dica é identifique elementos em comum entre vocês. Para quê? Para que isso tenha uma sinergia, para que tenha empatia. Porque quando a gente tem empatia com o outro, a gente escuta melhor, a gente se propõe a ouvir mais essa pessoa. Porque se eu não gosto de determinada pessoa, quando ela vem falar comigo, eu já fico com uma resistência. Então, ache elementos comuns entre vocês. Com certeza você vai achar pelo menos uma ou duas coisas que são de interesse comum. E aí, numa conversa, isso fica muito mais afinado, muito mais fácil de você ouvir aquela pessoa. Porque você gosta das mesmas coisas ou de coisas parecidas que ela gosta. Conversar com uma pessoa e ouvir uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com a gente é muito mais difícil. Então, achar elementos comuns entre vocês dois facilita muito a comunicação e facilita a sua habilidade de ouvir. A terceira dica é você ouvir nas entrelinhas. Né? Não se atente só ao conteúdo que aquela pessoa está falando para você. Não se atente só ao fato ou ao que ela está te contando em termos técnicos de trabalho ou de resultados. Mas comece a entender a linguagem não verbal dela, né? Esse conteúdo emocional que vem carregado numa conversa. Quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente vai falar sobre determinado assunto, mas inevitavelmente a gente vai colocar um pouco de conteúdo emocional ali. Então, às vezes, você pode aprender mais, né, ou entender mais o que está acontecendo com aquela pessoa se você prestar atenção no comportamento e na linguagem não verbal que ela está demonstrando. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa que está dizendo sobre um determinado resultado de trabalho e ela está muitas vezes angustiada, né, porque ela não conseguiu desenvolver aquilo, porque ela teve dificuldade, mas ela não consegue falar das dificuldades que ela teve. Então, se você tem uma boa habilidade para ouvir, você consegue pegar isso nas entrelinhas e você vai perguntar, você está tendo dificuldade para realizar esse trabalho? Que dificuldades você está tendo? Você consegue pontuar muito mais e principalmente, né, ajudar essa pessoa. Porque a habilidade de ouvir é uma das grandes características de um bom líder. Tem que saber ouvir. Não só o líder, né? Eu sou coach, eu trabalho com isso. Eu tenho que ter a capacidade de ouvir as pessoas.
de entender essa linguagem não verbal, de entender o que o cliente está querendo me dizer, além do que ele está realmente falando. Porque eu preciso, às vezes, olhar na expressão facial dele, se ele está me entendendo, se ele está gostando, se ele está com dificuldade, se ele está sentindo alguma coisa ali naquele momento que é importante para trazer para o assunto que a gente está abordando. Então, é muito importante você prestar atenção nessas 3 dicas que eu dei. Então, vamos relembrar as 3? Primeiro, dedicar mais tempo às pessoas, né? Você realmente parar para ouvir, prestar atenção, porque uma coisa é eu ouvir prestando atenção em outra coisa, né? Não prestando atenção na pessoa. Identificar elementos em comuns que possam realmente aproximar vocês, né? Aproximar você da pessoa que você está querendo ouvir mais. E ouvir nas entrelinhas, observar a linguagem não verbal. Você usando essas 3 dicas, você realmente vai conseguir desenvolver muito mais a sua habilidade de ouvir, ok? É isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, espero que realmente te ajude, espero que você pratique, porque como eu disse, toda habilidade, ela se desenvolve com conhecimento, prática e repetição. A gente precisa repetir, praticar sempre, para a gente ficar bom naquilo, ok? Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.